Dia desse eu estava dirigindo com a minha namorada ao lado, dando motorista, ela ali no carona, e ela me chamou a atenção para uma coisa, ela disse assim: "Pô, Ju, eu vejo que dirigir às vezes é uma coisa que te tira do sério, né? Uma das poucas coisas que eu vejo te tirarem do sério, te deixar estressado, nervoso, querendo responder." E eu, naquela minha, né, prontamente respondi: não vejo dessa forma, não. Eu sou tranquilo, eu dirijo tranquilamente, porque tem muita gente fazendo besteira em volta, e aí você tem que dirigir por você e ficar dirigindo pelos outros também. E vida seguiu, beleza. Mas aquilo, mais tarde, em casa, à noite, isso voltou na minha cabeça. Eu comecei a refletir sobre isso, pensei, pô, engraçado isso, né? Ela ter me sinalizado essa percepção de que uma das coisas que ela via me tirando do sério era a direção, trânsito em si. E aí comecei a refletir um pouco sobre isso e realmente percebi, rememorando algumas situações, em que o trânsito tinha me tirado do sério, cara. Tinha me deixado tenso, nervoso, irritado. Às vezes por você tomar uma fechada, ficar ouvindo buzina nas suas costas o tempo inteiro e aquilo vai te deixando tenso. Alguém que ultrapassa assim perigosamente na sua frente. Enfim, o trânsito tem esses componentes, né, essas variáveis impremeditadas que muitas vezes nos deixam muito tensos. E eu estava rememorando e percebendo que muitas vezes, nos últimos tempos, o trânsito tinha me desequilibrado, tinha me deixado tenso, me deixado irritado, me deixado reativo. E definitivamente, pensando num outro contexto, à noite em casa, tranquilo, sozinho, na boa, essa reflexão trazia um dado que eu não gostava, né? Ninguém quer se ver tenso, irritado, desconfortável, porque afinal de contas isso não é bom para a nossa saúde. Então ninguém deseja isso. Aí fiquei pensando um pouco sobre isso e percebi que ela tinha razão. Ela tinha razão nessa observação. Algumas vezes isso já tinha acontecido e isso me deixou um pouco desconfortável. Pensei, bom, o que é que eu posso fazer então, né, para tentar reverter isso? E nas próximas vezes o que aconteceu foi que eu decidi assumir um compromisso comigo mesmo, né, fazer uma escolha. Se por vezes eu estava sendo impulsivo ali de querer avançar, querer acelerar, querer competir, ou qualquer situação dessas de trânsito que nos deixa fora do sério, eu assumiria um compromisso comigo mesmo, de que dali em diante eu ia assumir um compromisso comigo de entrar no carro e simplesmente prometer para mim mesmo de que eu procuraria ser o mais tranquilo possível nessas situações, sem ficar buzinando à toa, sem ficar acelerando desnecessariamente, enfim. E passei a fazer isso com o tempo e comecei a ver que realmente, muitas vezes, vem um impulso de você querer fazer alguma coisa, querer reagir, querer ter uma postura reativa, e se você se lembra, se você coloca atenção e se lembra daquele compromisso que você assumiu consigo mesmo, naquele momento você pensa duas vezes. E esse pensar duas vezes te coloca num outro lugar. Aí você fala, não, deixa passar, tranquilo. Eu vou honrar o compromisso que eu assumi comigo mesmo. Vou ficar tranquilo, vou ficar na paz. É claro que isso não é uma virada de chave. Evidentemente, tem situações que ainda você não consegue controlar inteiramente seus impulsos, mas uma vez assumido esse compromisso, a coisa passa a tomar uma outra figura. E aí, pouco a pouco, eu fui percebendo como que gradativamente isso foi mudando a minha postura na direção, no trânsito, né? É engraçado a gente pensar porque esse é um exemplo de condução, de direção, de trânsito, de carro, mas é um exemplo extremamente simbólico, né? Porque a condução, de verdade, é uma maneira da gente gerir a nossa própria vida, conduzir a nossa vida, conduzir o nosso deslocamento
de um ponto A para um ponto B. Eu estou aqui, eu quero ir para onde? Para um lugar qualquer e eu dirijo até lá. Do mesmo jeito, a gente faz escolhas nas nossas vidas, né? A gente resolve dirigir a nossa vida ou conduzir a nossa vida de N maneiras. De uma maneira impulsiva, de uma maneira reativa ou de uma maneira responsiva, pensando, elaborando, refletindo e trazendo uma resposta com um pouquinho de tempo para pensar, para não reagir de primeira. Então a condução é uma coisa muito interessante de se pensar. Além do mais, poder perceber que, cara, no trânsito, quando você fica estressado, quando você fica tenso, a adrenalina que está sendo liberada na sua corrente sanguínea, o cortisol, o hormônio aí do estresse, está sendo liberada na sua própria corrente sanguínea. Eventualmente aquele cara que passou batido do seu lado, ele passou e foi embora. E você está ali tenso, ou que te fechou, também passou e foi embora. E você ficou tenso e aquilo traz uma espécie de uma implosão. Você libera ali a adrenalina, o cortisol na tua corrente e aquilo fica trazendo um desequilíbrio hormonal, né? Um desequilíbrio no seu ecossistema, na sua biologia, na sua compleição física. Então, é interessante poder perceber isso também, colocar atenção no momento posterior. Claro que ali na hora é muito difícil de avaliar esse tipo de coisa, mas refletir sobre isso posteriormente te permite assumir, por exemplo, um compromisso como esse. A partir de agora, eu entro aqui no meu carro e eu assumo esse compromisso comigo. Vou procurar ser o mais tranquilo possível, o mais saudável possível, para que eu não me prejudique, para que eu não jogue adrenalina na minha corrente sanguínea, para que eu não fique ali desequilibrando o meu sistema. Então, eventualmente até se passar uma pessoa batida do seu lado, pode ser que ela esteja precisando de uma emergência, de uma situação emergencial, de precisar acelerar para chegar a um lugar mais rapidamente. Ou ainda que esse não seja o caso, tudo bem, que essa pessoa passe ao lado e você siga seu trajeto tranquilo. Ao melhor estilo, quer voar, tudo bem, não sou eu quem vai te segurar. Se meus passos te atrasam, vá. Quem sou pra impedir você de decolar? Para não doer, música bonita, canção bonita, compositores Lucas Morato e Rodrigo Oliveira, regravada pelo Ferrugem agora recentemente, Para Não Doer. Esse clima. Quer voar, tudo bem. Quer passar batido, tudo bem. Deixa eu seguir aqui, pode ser que você esteja precisando de uma emergência ou não, mas esse movimento fora não pode trazer um desequilíbrio para mim, que estou aqui buscando dar sequência aqui no meu dia, me deslocar, ir para o trabalho, ir para algum compromisso, enfim. Outro lance interessante de observar é que aquela minha frase inicial, de que, respondendo à minha namorada, de que, bom, não sou eu que faço besteira, eu tenho que dirigir por mim e pelos outros. É perceber que isso não deixa de ser um traço de quê? Do perfeccionismo, da autoexigência, que também nos coloca numa condição de ansiedade. Porque quando eu penso que eu tenho que dirigir por mim e pelos outros, esse é um dado de perfeccionismo. Quer dizer, eu não estou satisfeito em dirigir, em ter que dirigir bem, em ter que controlar bem a direção, como eu tenho que controlar o que está acontecendo do lado de fora, o que é absolutamente incontrolável. Ou alguém consegue controlar o trânsito, né? As pessoas que estão passando, os veículos que estão passando por fora. Você consegue de dentro do seu carro controlar o que vai acontecer? Absolutamente. Evidente que não. Mas por um traço de perfeccionismo, muitas vezes a gente tenta estabelecer controles onde não é possível. E aí, isso traz efeitos de quê? De ansiedade, de tensão, de estresse. Então esse é um dado também interessante para se observar. No mais, fica essa reflexão e um convite para que você pense em cenários da sua vida nos quais de repente você possa assumir um compromisso consigo mesmo, para ter uma postura que não seja reativa, impulsiva, para que você possa pensar duas vezes, colocar atenção e poder responder
com mais tranquilidade. Dei o exemplo da direção do carro, mas poderia ter sido qualquer outro exemplo. De repente, uma fila de mercado que você fica tenso, uma relação pessoal com um familiar, com um colega de trabalho, né? Alguma situação, são inúmeras maneiras de pensar sobre isso, né? Mas alguma situação que te coloque, de repente, num desequilíbrio, que você possa refletir sobre isso e se permitir promover essa mudança, que pode vir a te fazer tão bem como isso me fez bem e tem me feito bem. Então pode ser que tenha gente te sinalizando coisas aí, com observações, com conversas, e você simplesmente não esteja disponível para escutar e para habilitar a promoção dessa mudança. Volto a dizer, não é uma mudança de chave, uma virada de chave 100%. Ah, me estressava no trânsito, agora não acontece nada. Não é isso. O processo é gradual, mas tomar consciência disso faz toda a diferença. Então, que possamos seguir mais tranquilos, mais serenos e muito mais saudáveis. Sejamos humanos, sinta-se em casa e até o próximo vídeo.